que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 21 de outubro de 2022. E vamos ao destaque do dia. Mais facilidade para o trabalhador e quem entrega. Carteira de trabalho digital ultrapassa a marca de 1 bilhão de acessos. Jéssica Gonçalves. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é possível ainda solicitar o seguro-desemprego, além de acompanhar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Estamos no Outubro Rosa. Um alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, Nana Bones. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia a cada 2 anos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. E na entrevista do dia, a conversa é com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Vamos falar sobre obras e investimentos nas rodovias brasileiras. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz e Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Obras de pavimentação, duplicação, restauração e construção em mais de 2.000 quilômetros de rodovias federais. Nós vamos falar agora sobre os avanços da infraestrutura rodoviária ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. E de como essas obras impactam o desenvolvimento do dia a dia da população. Boa noite, ministro. Boa noite, Marina. Prazer estar de volta aqui à Voz do Brasil. Ministro, o senhor esteve aqui com a gente na semana passada, na Voz do Brasil, e a gente falou sobre o modal ferroviário. Hoje a gente quer falar, então, sobre as rodovias. Quais os principais investimentos do governo nessa área? Bom, o setor rodoviário muito importante para o Brasil, e é importante a gente esclarecer. A gente tem aqui na mística que o país é um país rodoviarista, né? Um país que tem 65% da malha de nossas cargas sendo transportadas pelas rodovias. Mas, de fato, o Brasil tem muito que pavimentar, muito que se desenvolver no setor rodoviário ainda. Nós temos buscado esse equilíbrio na matriz de transporte, mas quando fala de rodovias, a gente lembra de uma pavimentação emblemática ainda em 2019 que nós fizemos. Foi a conclusão da pavimentação da BR-163, ali no Pará. Rodovia que vinha se arrastando aí há 30 anos a conclusão da pavimentação, e essa pavimentação, os últimos 51 quilômetros que faltavam, reduziu o tempo de viagem dos nossos caminhoneiros, dos brasileiros que utilizam a BR-163 no Pará, em 8 dias. Viagem que era feita em 10 dias, hoje o caminhoneiro faz em apenas 2 dias. Isso refletiu também no valor do frete. O frete que era cobrado reduziu 24% de 2019 para cá. Ou seja, obras que são extremamente importantes para a nossa logística. Nas tange ao país como um todo, a gente já pavimentou 5.000 quilômetros de rodovias em apenas 4 anos. São 2.000 quilômetros de novas rodovias duplicadas. Duplicação é uma agenda extremamente importante porque, além de trazer eficiência na operação, ela traz segurança viária. Então a gente tem reduzido também muito o número de letalidade nas rodovias brasileiras, atingindo assim as metas que nós temos compromissos internacionais. Agora, ministro, para tocar essas obras, o Ministério conta cada vez mais aí com a iniciativa privada. O senhor poderia falar um pouco aí sobre esse programa de concessões? Com certeza, o setor privado está cada vez mais presente nas nossas rodovias. Nós fizemos 7 leilões de rodovias bem-sucedidos e o grande leilão foi o da rodovia Dutra, entre os Rio de Janeiro e São Paulo. Foi o maior leilão da nossa história. Nós estamos falando de um investimento na ordem de 15 bilhões de reais, tanto na rodovia Dutra como também na Rio Santos. A gente está falando da Rio Santos, temos aí 82 quilômetros de rodovia duplicada, de Mangaratiba a Angra dos Reis, buscando a segurança e fomentar também o turismo naquela região. Ou seja, a gente está falando também, nesses 7 leilões, de ter concessões também no interior do país. O setor privado hoje está operando a BR-163 no Pará. Ela foi pavimentada pelo governo federal e agora a manutenção e os investimentos sendo feitos também pelo setor privado no Pará. Primeira vez que concluímos uma concessão no norte do Brasil. Temos também aqui a Belém-Brasília, a BR-153, está sendo hoje operada e mantida também com investimentos pela Eco Rodovias, que é a Eco Araguaia, uma obra importante para nós. Vamos ter ali em torno de 600 quilômetros de duplicação também na 153, investimento fundamental para que nós possamos seguir, então, fazendo com que a nossa produção do Centro-Oeste siga em direção ao Arco Norte. As rodovias concedidas, nós iremos ainda nesse ano fazer 2 grandes leilões, as rodovias paranaenses, lote 1 e lote 2,
estão indo para leilão agora no mês de dezembro, e a BR-381 de Belo Horizonte a Governador Valadares, são um pouco mais de 300 quilômetros de concessão, e a gente dessa forma vai trazendo o privado para operar as rodovias que eles têm interesse, onde a gente percebe que tem uma vocação, tem volume, fluxo para isso, e o orçamento público ele vai sendo direcionado para novas fronteiras, como o interior do Piauí, interior do Maranhão, o oeste baiano. Então a gente vai colocando as novas rodovias, pavimentando a 020, a 040, a 135 em Minas Gerais, rodovias que ainda estão em direito natural, e a gente vai colocando então um recurso do contribuinte para aquelas novas rodovias que vão trazendo desenvolvimento regional. E tem interesse privado, ministro, e mais, como é que essas concessões implicam em benefício para o cidadão? O interessante, quando a gente fala de concessão, Marina, é que a gente está falando de não só a pavimentação e a manutenção da rodovia. Entenda a manutenção como a sinalização horizontal na faixa de rodagem, a sinalização vertical com as placas, a roçagem da vegetação ali na faixa de domínio da rodovia, e também o investimento que é feito em duplicações, em terceiras faixas, dispositivos, né, de trevos, entroncamentos. Mas o mais interessante, quando a gente concede uma rodovia, é a operação. Interessante falar sobre isso, porque as rodovias concedidas, elas têm guincho, elas têm UTI, têm ambulância, elas têm um serviço, caso você tenha um problema no seu veículo, que ela rapidamente chega ali na situação. Isso tem salvado muitas vidas, porque o que a gente tem de mais importante na hora que tem um acidente é a rapidez no atendimento. Então, quanto mais nós tivermos rodovias concedidas com essa manutenção, é fundamental para que a gente possa reduzir o número de letalidades e principalmente ter rodovias em alto padrão no interior do país também. Agora, ministro, qual a extensão das rodovias federais hoje no Brasil e quanto desse total já foi ou ainda deve ser privatizado? Perfeito. Se a gente pegar rodovias federais, estaduais e municipais, nós estamos falando de 200 mil quilômetros de rodovias no Brasil. Quando a gente olha para as rodovias federais, são aproximadamente 85 mil quilômetros de rodovias. Desses 85 mil, nós temos hoje 13 mil deles concedidos ao setor privado. Então fica responsável o setor privado fazer a manutenção, a operação, e temos uma agência reguladora. Interessante destacar isso, né? A gente tem um Ministério da Infraestrutura, que ele formula políticas públicas, define as prioridades com relação à execução de orçamento. E nós temos dois grandes braços. Um braço que é uma autarquia, que é o DENIT. O pessoal conhece muito o DENIT, que executa o orçamento público, e aí são as obras públicas. E nós temos o outro braço, que é a agência reguladora. No caso das rodovias, é a ANTT. Tem inclusive o DISC 106 da NTT, que os nossos usuários podem estar utilizando. E a NTT ela acompanha então de perto a execução das nossas rodovias. Então a gente está trabalhando em investimentos substanciais com o setor privado e com o setor público, e assim a gente vai então mantendo as nossas rodovias. Das rodovias que nós temos hoje, em destacar, nós temos em Minas Gerais a maior malha rodoviária do país, também nos põe um grande desafio, e temos boa parte dessa malha hoje já concedida, e a maior malha sob gestão do governo federal, que está debaixo do DENIT, é a malha na Bahia hoje. Também tem um grande desenvolvimento rodoviário ainda a ser feito no oeste baiano. Ministro, o senhor mencionou uma série de serviços que as rodovias concedidas têm ao cidadão, mas há contratos mais antigos, de concessões mais antigas, em que esse tipo de benefício ainda não era previsto, né? Como é que funciona? Esses contratos podem ser revistos para serem atualizados ou é preciso aguardar que eles acabem para que uma nova licitação em novos termos seja feita? Esses contratos podem ser revistos. Nós já temos contratualmente uma revisão quinquenal, ou seja, de 5 em 5 anos nós fizemos uma revisão nesses contratos, onde é o momento que nós possamos inserir novos serviços, novas obras. Então você que mora no interior do país, tem aí uma Eco-Rodovias, a CCR, tem uma concessionária como a Triunfo, fazendo uma operação próxima do seu município. Se você tem interesse que seja colocado um novo trevo de acesso ao município, uma ampliação, uma terceira faixa, uma passarela, esse é o momento que nós temos para colocar novos objetos no contrato de concessão. É interessante destacar, nós temos de governos anteriores modelagens que foram muito ruins para o Brasil, que acabaram não acontecendo o que havia de expectativa no dia do leilão. Nós temos hoje 7 concessionárias devolvendo os ativos, as rodovias, para a União. Então esse é um processo, infelizmente, um processo que leva um tempo. Nós estamos hoje com a BR-040 mais avançada, está no Tribunal de Contas da União, para que possamos fazer um novo leilão agora, já no primeiro trimestre de 2023. E nessa esteira tem outras 6 concessionárias também que estão no processo de devolução para a União.
Felizmente, a modelagem acabou prejudicando, no dia do leilão, o fluxo de caixa da concessão, e isso fez com que a gente tivesse, então, uma concessão que não deu certo, uma concessão que o usuário, o brasileiro, está pagando o pedágio e ele não consegue ver o investimento, a duplicação, às vezes até a qualidade do pavimento também não está tão boa. Eu estou marcando isso de perto junto com o nosso time, nós estamos acelerando esse processo e a gente precisa de um pouco mais de tempo para que nós possamos concluir, então, todas essas renovações que estão sendo demandadas no país. Ministro, as rodovias federais também são estratégicas para o desenvolvimento econômico do país. Qual o impacto dessas obras no abastecimento aí dos mercados interno e também externo? As rodovias federais são fundamentais para integrar o nosso país, de leste a oeste, de sul a norte. E é interessante destacar, o nosso ouvinte escuta muito o número de rodovia, né? 101, 116, 163, 242, 230. Você sabia que as rodovias têm uma lógica, essa numeração? As rodovias começam com o número 1, elas cortam o país de norte a sul. E elas começam a numeração do Atlântico até o Acre. Então a gente tem a 101, que é a 101, a rodovia que tem um contorno ali no Atlântico. E vem então 116, 135, 163 até a 199, que seria já na fronteira no Acre. As 200 cortam o país de leste a oeste. Então são rodovias que saem então também do Oiapoque ao Chuí, a numeração 2, então a 201, 230, 242, 267 até a 292 no Rio Grande do Sul. As 300 são rodovias diagonais, cortam o país também nordeste a noroeste, de sul a sudeste também a sudoeste, de forma que a gente consegue então ter uma lógica na forma que a gente vê as rodovias. E a 0, que são as radiais, elas saem de Brasília em direção a grandes centros urbanos. Então aqui em Brasília, quem mora em Brasília, vai ter aqui a 060, 010, 020, 040, são rodovias radiais. São rodovias, então, que são importantes. Vocês veem até pela numeração a importância delas para levar a produção do interior do país para os nossos portos, ou seja, fazendo essa comunicação, geralmente com a rodovia 200, em direção ao oeste, em direção ao leste, aos nossos portos, 97% de tudo que nós exportamos e importamos no Brasil saem pelos portos. O Brasil ainda é um país virado para o Atlântico e a gente precisa, então, ter essa conexão rodoviária funcionando com eficiência em direção ao nosso litoral. Pois é, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, ministro, mas especialmente nas rodovias que ficam no norte do país. O senhor chegou a mencionar algumas obras já, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre elas, porque elas são muito importantes também justamente para esse escoamento de grãos, minérios, né? Exatamente. Cada vez mais o Brasil tem utilizado essa região norte para escoar a produção. Nós temos hoje o Brasil, o maior produtor de soja do mundo, o maior produtor de algodão do mundo, somos o maior produtor de proteína animal do mundo, somos o maior produtor de bebidas do mundo, somos o terceiro maior produtor de minério do mundo, ou seja, o Brasil é uma grande potência e a gente precisa então fazer com que essa nossa produção, que o nosso PIB chegue da forma mais eficiente aos nossos portos. A saída pelo norte tem se mostrado a melhor alternativa. Toda a produção que é acima do paralelo 16, corta ali Goiás, Tocantins, o Centro-Oeste, né, pegando também o Mato Grosso, a gente tem que ela saia pelos portos do norte. Então a gente precisa das rodovias estarem capacitadas, como a BR-163, que corta ali de Sinop, Sorriso, no Mato Grosso, em direção a Meritituba, Marabá, no Pará, levando a produção aos portos ali de Meritituba e também ao porto de Vila do Conde, já próximo de Belém, da capital do estado. A BR-155, 158 consegue levar essa produção em direção aos portos ali de Itaqui, no Maranhão. Então a gente tem feito um olhar muito intenso nessas rodovias para que nós possamos então desenvolver essa região. Isso vai trazer, além do desenvolvimento regional, nós vamos aumentar a área agricultável, nós vamos aumentar a indústria para que podermos agregar valor na nossa produção. Então o esforço nosso na região norte, nós temos a BR-319, que começou a pavimentação muito aguardada de Porto Velho a Manaus, rodovia diagonal, rodovia extremamente importante. Nós estamos com obras intensas na BR-174 de Manaus, também a Boa Vista, extremamente importante. O agro em Roraima tem crescido muito nos últimos anos e a gente precisa conectar então aos postos de Taquatiara, ali próximos de Manaus. A BR-163, como nós mencionamos, e a 230. A 230 é a Transamazônica, nós pavimentamos 200 quilômetros da BR-230. É muito ou pouco. Quem mora aqui em Brasília, se sai de Brasília e vai a Goiânia, é um pouco mais de 200 quilômetros. Então nós pavimentamos a distância de Brasília, capital do país, a capital do estado de Goiás, até a distância que nós pavimentamos da Transamazônica em pleno Amazonas. Então é a importância de termos uma rodovia que está trazendo desenvolvimento, traz também, além de tudo, educação, saúde. Quando o pretinho chega no município, o asfalto chega no município, ele leva dignidade. Ele faz com que um médico que não gostaria de trabalhar naquela região, ele começa a avaliar a possibilidade de morar lá. Porque ele consegue se deslocar, consegue passar a semana trabalhando e voltar ao final de semana para um grande centro urbano.
Agora, ministro, falando ainda na região norte, muitos estados lá na região são cortados por rios e canais. Existe uma integração das rodovias com os modais hidroviários? Quais são os desafios aí? É interessante destacar que a gente está falando de uma divisão geopolítica no Brasil, diferentemente dos americanos que foram mais pragmáticos, eles cortaram os estados de forma bem retilínea. As nossas divisões geopolíticas dentro do país, elas são feitas por rios. Então, o estado do Amazonas com o estado do Pará é dividido por um rio, que é o rio Tapajós, a mesma coisa com Mato Grosso, com Acre e Rondônia. Então, esses rios, muitos deles hoje ainda contam com balsas. E a gente fez um esforço muito grande, primeiramente, em terminar obras como pontes. Elas integraram os nossos estados. A gente tem ali no Acre e Rondônia a ponte do Abunã, uma ponte enorme, foi entregue. Acabamos com uma balsa no valor de R$300 para fazer uma travessia. Nós vamos entregar até o final do ano também a ponte de Xambioá, que fica entre o Tocantins e o Pará. Também uma ponte de 1.670 metros de comprimento. Uma obra também importante que vai também diminuir o tempo da travessia de balsa e vai, obviamente, ser sem custo. Essas pontes têm sido estratégicas, a gente focou muito a nossa atuação nessas obras de arte, a gente chama de obra de arte especial, porque a gente entende que isso é fazer uma grande acupuntura na malha nacional. São aqueles pontos onde a gente leva mais tempo para fazer a travessia e a gente fazendo essas pontes a gente dá mais fluidez no trânsito. Quando a gente está falando dessa integração com os rios, e aí agora usando o rio também como meio de transporte, e lembrar que um rio navegável não necessariamente é uma hidrovia. Para ser uma hidrovia, precisamos ter sinalização, nós precisamos ter uma periodicidade de navegação no período noturno, também no período de alta e baixa. Então a gente tem feito um esforço para que principalmente o rio Tapajós, na altura de Miritituba, seja o nosso rio Mississippi, fazendo uma alusão também aos Estados Unidos, que utilizam muitas hidrovias. A gente tem trabalhado hoje na integração da BR-163 com o Miritituba, e aí sim a produção segue pela hidrovia no Tapajós, e a BR-364. Sai do Mato Grosso, sai também do Goiás, vai em direção ao Porto Velho e pega o rio Madeira em direção ao Porto de Taquatiara, que aí você consegue fazer um transbordo das barcaças para os navios de grande porte. Ou seja, hidrovia é prioridade para nós, essa integração do modo de transporte rodoviário é extremamente importante. Tivemos agora o IBAMA autorizando, nós seguimos com o derrocamento do Pedral do Lourenço, ali em Tocantins, então nós vamos fazer então esse derrocamento e vamos ter mais uma hidrovia em pleno funcionamento nos próximos anos no país. Ministro, antes da gente encerrar, queria falar também de Nordeste. O que o senhor mencionaria como mais importante que foi feito lá, especialmente tendo em vista o fomento do turismo na região, né? Nordeste, e aí eu sou pernambucano, Marina, nasci em Recife, e para mim é um privilégio poder servir o país na infraestrutura e esse olhar especial para o Nordeste. No Nordeste, nós temos uma infraestrutura extremamente ainda a ser desenvolvida. Nós herdamos obras inacabadas, infelizmente. No Ceará, por exemplo, o viaduto de Horizonte, quem mora no Ceará sabe que tinha aí um viaduto, aquelas estruturas, né, que são verdadeiros monumentos ao descaso e à corrupção. E a gente finalizou então o viaduto do Horizonte, também ali um trocamento em Frios e Umirim. Entregamos a travessia em Tianguá. Tianguá fica numa serra no Ceará também, foi entregue também. Retomamos as obras da ferrovia transnordestina, que fica ali no sul do Piauí, o Ceará, São Paulo, em direção ao Porto de Suape, no Pernambuco. Uma obra que está hoje contando com 2.000 brasileiros em plena execução em direção ao Porto de Pecém, no Ceará. Falando de ferrovia, nós também retomamos a obra da FIOL, uma obra que hoje segue em pleno funcionamento. Temos quase 3.000 brasileiros na FIOL trabalhando na ferrovia de Caeté em direção ao oeste do estado, ali em Barreiras. De rodovias na Bahia, nós pavimentamos a BR-242. Semana que vem nós vamos começar também a pavimentação na Península de Maraú. Nós entregamos 63 quilômetros de duplicação na BR-101 no estado do Alagoas. Não tinha nenhum quilômetro de BR-101 duplicado no estado do Alagoas até o ano de 2018. Nós seguimos com a duplicação também da 101 no estado da Bahia e da 116. Ou seja, é um esforço nosso de entregar rodovias duplicadas no Nordeste, de interiorizar a infraestrutura no país, principalmente na região do Agreste. Bom, nós conversamos ao vivo com o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Ministro, mais uma vez, obrigado pela presença aqui na Voz. Obrigado, que eu agradeço. E destacar aqui a importância de nós seguirmos com esse olhar técnico para a agenda de infraestrutura, esse compromisso com a coisa pública. É importante, sou servidor de carreira há 15 anos no Ministério e a gente tem tido uma oportunidade ímpar nesses últimos 3 anos e 10 meses de ter um olhar realmente estrito, técnico para a agenda de infraestrutura. Muito obrigado pela oportunidade. Com mais praticidade para o trabalhador e para o empregador, a carteira de trabalho digital chegou à marca de 1 bilhão de acessos. O aplicativo do documento digital pode ser baixado de graça.
Hoje em dia dá para fazer quase tudo pelo celular. Uma das principais facilidades é poder usar a tela do smartphone para apresentar ou consultar documentos pessoais. A gerente de um restaurante em Brasília, Lilian Cipriano, por exemplo, tem carteira de trabalho há 20 anos, mas hoje só usa a versão digital. Não precisa andar com aquela coisa, de papel, tudo por lá fica mais fácil. O atendente Vitor Silva, também de Brasília, utiliza o documento digital, mas por segurança ainda guarda a carteira de papel. Ela está guardada até hoje, não desfaço dela não. Desde que foi lançada em 2019, a carteira de trabalho digital já teve mais de 1 bilhão de acessos. Só este ano foram 462 milhões. Até agora foram habilitados mais de 68 milhões de documentos digitais. Quem tem CPF pode acessar o documento. Nele, o trabalhador acompanha todos os seus registros de trabalho, inclusive os antigos, que ainda estavam no papel. O subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho do Ministério do Trabalho, João Paulo Ferreira, destaca as principais vantagens para o trabalhador. O processo anterior, ele precisava se deslocar a um posto de emissão. Se ele extraviasse esse documento, ele perdia todas as anotações que ali estavam. Uma carteira digital, você não precisa mais se deslocar para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, você não perde as informações porque elas estão salvas na plataforma governamental. A publicitária Marília Ferreira, que precisou alterar o contrato de trabalho, aprovou a versão digital do documento. E achei bastante prático, porque aí eu não tive que tirar xerox de carteira, entregar em mãos. Pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, é possível ainda solicitar o seguro-desemprego, além de acompanhar o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, o BEM, o abono salarial e o auxílio para caminhoneiros e taxistas. Para acessar o documento, basta baixar o aplicativo, que está disponível de forma gratuita nos sistemas Android e iOS, ou fazer o download por meio do portal gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves. O câncer de mama não é uma sentença de morte. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem salvar vidas. Foi apalpando a mama que a massoterapeuta Tereza Heller desconfiou que algo poderia estar errado em 2014. E ao fazer os exames, descobriu um câncer de mama. O diagnóstico de câncer é muito difícil. O tratamento é levado a uma exaustão, vamos dizer assim, né? A medicação ela mexe bastante com a gente, mas tem todo um outro lado que a gente pode tentar minimamente viver a nossa vida normal. E eu tô aqui. Atualmente, Tereza faz exames para o controle da doença. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2018, 627 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil. Segundo o chefe da divisão de detecção precoce do INCA, Arne Migovski, a mulher precisa ficar atenta aos sinais do corpo. Ela tem consciência de como são suas mamas, ela se observa em momentos cotidianos, trocar de roupa, tomar banho, observa suas mamas, ela olha, ela palpa as mamas, ela sente como é a ondulação normal das mamas, e aí ela está mais capacitada a identificar questões suspeitas. Diversos fatores estão relacionados ao desenvolvimento do câncer de mama, segundo o INCA, como envelhecimento, histórico familiar, consumo de álcool, excesso de peso, atividade física insuficiente e exposição à radiação ionizante. O Ministério da Saúde recomenda a realização de mamografia a cada 2 anos para mulheres com idade entre 50 e 69 anos. Reportagem Nana Bones. Os Correios vão leiloar produtos que não puderam ser entregues e que não foram reclamados pelos remetentes. São mais de 41 mil itens separados em 10 lotes, que incluem roupas, acessórios, utensílios domésticos, celulares e peças para veículos. O leilão será na próxima segunda-feira, 24 de outubro. O valor inicial dos lances varia de R$ 1.600 a R$ 33 mil. O chefe do Departamento de Logística dos Correios, Breno Barbosa, explica que os objetos leiloados são aqueles não entregues ao comprador e nem recuperados pelo remetente. Breno Barbosa afirma ainda que todos os produtos serão entregues com nota fiscal. Ele pode tanto utilizar como consumo próprio ou vender, porque esse produto ele tem a cobertura fiscal. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem participar do leilão. Para isso, basta se cadastrar na plataforma de licitações do Banco do Brasil, no endereço licitações.com.br e enviar as propostas.
O número da licitação é 961250. Reportagem Jéssica Gonçalves. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal.